vai falar comigo. A palavra de hoje não é para quem não está aqui, a palavra de hoje é para nós. E Deus sempre fala conosco. Essa ministração, antes de ser preparada e antes de ter alcance no seu coração, ela teve alcance no meu. Eu confesso que quando o pastor falou, olha, vocês vão dirigir o culto no domingo, eu comecei a preparar a palavra. E o Senhor começou a falar ao meu coração, mas eu não queria pregar o que eu vou pregar. E eu comecei a procurar outras palavras. Eu falei, acho que isso é coisa da minha cabeça, eu vou procurar outras coisas. E o William perguntava, e aí, amor, conseguiu? E eu falava, não consegui preparar. E ele falava assim, então, e agora? Você já desenvolveu? Eu falei, não, ainda não desenvolvi nada. Tá um preto na minha mente, eu não consegui desenvolver nada. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar e continuou me incomodando em direção a essa palavra. Sabe por que foi tão difícil prepará-la? Porque eu tive que enfrentar essa palavra primeiro. Porque os tópicos dessa mensagem falaram primeiro ao meu coração. Porque cada um dos pesos que a gente vai trabalhar hoje aqui, libere os pesos, receba a força. Eu não sei se você chegou aqui cansado, sobrecarregado. Eu não sei se você chegou aqui exausto, com aquela sensação de estar sobrevivendo. Eu não sei se você chegou aqui, porque muitas vezes a gente passa pelaquela porta com um sorriso educado no rosto, com um graça e paz muito gentil para as pessoas. Mas a gente passa com o nosso coração cansado, sobrecarregado, exausto de tantas coisas que nós carregamos nas nossas mãos. Eu confesso que umas 2 ou 3 vezes esse ano, eu quis pedir um discipulado para minha pastora, para dizer, pastora, me ajuda. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada. Eu me sinto exausta, eu sinto que eu não consigo continuar com tudo que está nas minhas mãos. Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus para mim e para você é que o fardo de Jesus, ele é suave e leve. Como que o fardo de Jesus pode ser suave e leve e eu estar me sentindo tão sobrecarregada, tão cansada? E então o Senhor começou a falar comigo enquanto eu preparava essa palavra dizendo, ei, tem pesos que você está carregando que não é para você carregar. Tem pesos que não são seus e isso torna tudo muito mais complicado. E o Senhor começou a falar ao meu coração, você precisa liberar esses pesos. Você precisa entregar esses pesos. Sabe por quê? Porque o peso que a gente segura o tempo todo e a gente não solta, mina a nossa força em Deus. Pensa numa academia. Quando a gente fala de força, a gente pensa logo o quê? Numa academia, não é? Porque lá é o ambiente propício para a gente ficar forte. E aí, numa academia, quem é de academia aqui? Eu não sou, gente, mas assim, eu já tentei muitas vezes. Quem aqui já fez a maior inconsequência da vida adulta dessa geração, de fazer um plano anual de academia? Fala que não foi só eu. Ah, tem alguns. Gente, a pior inconsequência que eu já fiz na minha vida. Porque eu carreguei 2 pesos. O peso de não ter ido e o peso de estar pagando por algo que eu não fui. Paguei o ano todinho. Mas deixa eu te falar, na academia ninguém entra na academia para pegar o peso errado. As pessoas entram na academia para pegar o peso certo. Por quê? Porque o peso certo vai te dar o resultado que você espera. Mas o peso errado, ele destrói, ele machuca, ele desloca, ele cansa, ele nos deixa exaustos, sim ou não? Espiritualmente, a vida é como uma academia. Na academia você levanta o peso e você solta. Sim ou não? Você tem o tempo de levantar e você tem o tempo de liberar o peso. Você dorme com o peso? Não. Você leva o peso para casa? Não. Você anda com peso na padaria, no mercado, na escola dos filhos? Não. Por quê? Isso não vai te fazer forte. Isso vai te fazer cansado. No final do dia, como que você vai estar se você ficar carregando tantos pesos? Você vai estar destruído. Você vai estar exaurido. Você vai estar moído. Você vai estar irritado. Por quê? Porque ninguém cresce quando carrega peso fora do tempo, fora do propósito, fora do lugar. Então eu quero te dizer que se está pesado para você, se como eu você está se sentindo sobrecarregado, se como eu estava me sentindo, você está se sentindo com coisas demais na sua mente, com coisas demais na sua mão, é porque você está segurando os pesos errado.
Tem gente no cargo de sustentar o mundo nas mãos. Sabe quem está nesse cargo? Deus. Não é minha responsabilidade, não é sua. Nós não somos capazes de tamanho feito. Mas hoje nós vamos falar sobre os pesos que nós carregamos que não são nossos. E nós precisamos deixá-los no altar de Cristo, para que nós consigamos encontrar força no Senhor. Para ficar forte, a gente pega o peso e a gente solta. E não é qualquer peso. Nem todos os pesos são nossos. Hoje nós vamos entender essa verdade. Juntos, o Senhor está falando conosco o seguinte: ei, tem pesos que você está carregando, que vocês precisam liberar. Tem pesos que estão dentro de você, que você precisa liberar. Sabe por quê? Porque eu quero te fazer um homem forte. Porque eu quero te fazer uma mulher forte. Porque eu quero te fazer um líder forte. Você sairá daqui forte pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque pesos que não são seus ficarão hoje nesse altar. Amém? Deixa eu falar com você. Carregar peso na vida não nos faz forte. Nos faz sofrido. Nos faz cansado. Tem gente que fala: mas eu já carreguei tanta coisa, eu já passei por tanta coisa. Tá, mas isso não te faz forte. Te faz uma pessoa cansada, sofrida. O que te faz forte é quando você aprende a administrar os pesos que chegam nas tuas mãos. O tempo de pegar e o tempo de soltar. E eu quero compartilhar com você a história de um grande profeta chamado Elias. Esse profeta, ele tem muito a nos ensinar. E eu quero ler com você o texto de 1 Reis 19, que diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me castiguem severamente, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com eles. Sabe qual é o primeiro peso que Elias estava carregando aqui? Sabe qual é o primeiro peso que atingiu Elias? O peso da ofensa. Talvez, diferente de Elias, você não foi ameaçado de morte. Você não foi ofendido dessa maneira. Mas eu tenho certeza que uma ofensa já chegou em você. Eu tenho certeza que alguém já falou de você, já criticou você. Alguém já falou: você não é bom o bastante. Você não é suficiente. Aí está se achando. Com certeza uma ofensa já bateu na porta do teu coração. E sabe o que acontece? A ofensa, ela sempre vem através de alguém. Alguém usado pelo próprio inimigo para alcançar o nosso coração. Jezabel, ela enviou um mensageiro, ela não enviou um assassino. Ela não foi pessoalmente falar com Elias. Ela não mandou um soldado, ela não mandou um exército. Sabe o que ela mandou? Palavras. Ela mandou uma ofensa contra Elias. Sabe o que acontece quando Satanás não pode alcançar a gente, não pode tocar na nossa vida? Porque nós já servimos ao Deus que nos protege. Sabe o que ele faz? Ele manda a ofensa para nos paralisar. Satanás envia uma ofensa para nos paralisar, para roubar de nós o chamado, para roubar de nós o amor pelo reino, para roubar de nós o nosso futuro em Deus. Deus não tem coisas abundantes para alguns filhos, Deus tem coisas abundantes para todos. Sabe qual é a diferença? Parte desses filhos se perde nos pesos que carregam errado. Parte desses filhos se perdem nos pesos que não eram para estar nos seus ombros. Deus está dizendo: o peso da ofensa não deve ficar sobre você. E tem uma questão na ofensa. A ofensa, ela é uma estratégia espiritual. Não é só emocional, é uma guerra espiritual. Elias tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal. Mas bastou uma ofensa na sua direção para destruir toda a força que ele achava que tinha. Bastou uma pessoa se levantar contra ele com uma ofensa. E quantas vezes é assim comigo e com você? Basta uma pessoa dizer: você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não é capaz, isso não é para você, ninguém te leva a sério, cai na real. E pronto, a ofensa entra e se instala dentro do nosso coração. E a ofensa começa a corroer
tudo dentro de nós. Começa a corroer a força dentro de nós. Nós começamos a nos enfraquecer. Mas deixa eu te falar. A ofensa, ela não rouba a sua força quando ela chega até você. A ofensa, ela te rouba quando você segura ela. Quando você sustenta ela dentro do seu coração. O problema não é ser ofendido, porque todos nós fomos e seremos. Todo mundo é ofendido na vida, todo mundo é criticado, todo mundo sofre algum tipo de ataque, todo mundo ouve palavras difíceis na sua direção, mas nem todas as pessoas guardam essas ofensas dentro de si. O problema não está em ser ofendido, o problema está em sustentar essa ofensa. E sabe como que a gente faz isso? A gente fica remoendo a ofensa dentro de nós. A gente fica conversando sobre a ofensa com o marido, com os amigos. A gente fica conversando sobre a ofensa, pensando nela antes de dormir, elaborando o que deveria ter feito quando aquilo nos aconteceu. E à medida com que a gente vive a ofensa, à medida com que a gente pensa sobre a ofensa, a gente remoe a ofensa cresce dentro de nós e vai minando a nossa força. Diga misericórdia. Ei, Elias guardou a ofensa. Jezabel não podia tocar nele porque ele era um homem ungido. O homem mais ungido de Israel naquele tempo. Mas Jezabel poderia lançar palavras na sua direção. E ela lançou. E sabe o que aconteceu? Ele fisgou. Ele pegou aquilo porque ofensa é uma isca. E quem morde a isca, morre. E quem não pega a isca, vive. Ofensa é uma isca que Satanás usa para pegar o seu coração. Para você falar, é isso. Eu não sou tudo isso mesmo. As pessoas pensam isso de mim. Eu não quero mais. Eu não vou ficar no ministério. Eu não vou ficar no trabalho. Eu não vou ficar no relacionamento. Ofensa é uma isca de Satanás para minar o que o Senhor já deu para mim e para você. A ofensa, ela tira as nossas forças porque ela traz frustração. Ser ofendido dói, mas guardar a ofensa nos destrói. É muito pior, é muito mais poderoso. A pessoa que guarda a ofensa, ela não descansa porque ela pensa naquilo o tempo todo. Ofensa não trabalha a sua força, ela suga a sua força. Então eu e você não podemos alimentar a ofensa. Sabe por que nós temos dificuldade de liberar as ofensas que recebemos? Recentemente eu me senti muito ofendida. E isso doeu muito dentro de mim. Eu falei com a pastora sobre isso, compartilhei até com minhas conservas. Sobre uma situação e sabe por que é difícil a gente liberar, deixar passar, jogar para trás e não olhar mais? Porque a gente quer justiça no final das coisas. Nós somos justiceiros e acho que mulher é o bicho, a raça mais justiceira que existe. É ou não é? Se a Luísa, minha filha de 4 anos, fala assim, ô mãe, a Ana da escola não quer mais brincar comigo. Eu já falo, a Ana não quer não, é? A vontade que eu tenho é de ir lá tirar satisfação com a menininha de 4 anos. Por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam de forma justa, até para uma criança de 4 anos. Quanto mais alguém que levanta uma ofensa contra nós, uma ofensa mentirosa a nosso respeito. Nós buscamos por justiça o tempo todo e é por isso que é tão difícil deixar a ofensa de lado. Mas sabe o que acontece, gente? Deus diz, a vingança é minha. A vingança não é minha e sua, a vingança é do Senhor. E se você coloca a sua mão para se vingar, Deus tira a mão dele. Agora, se você deposita no Senhor a sua ofensa, se você deposita aos pés do Senhor a sua ofensa, sabe o que acontece? Deus entra no jogo. A ação do Senhor entra na situação. Perdoar uma ofensa não é dizer, não doeu. É dizer, eu não vou carregar isso comigo. Eu não vou levar isso para o meu dia a dia. Eu não vou pensar mais sobre isso. Eu não vou gastar o meu tempo com isso. Eu tenho os planos do Senhor para a minha vida. Eu tenho compromisso com o meu chamado. Eu tenho compromisso com o que o Senhor tem me entregue. Não é dizer não doeu, é dizer eu não carrego mais. Porque a ofensa, ela nos prende ao passado. Ela é como, na verdade, uma cadeira de balanço. Que você se movimenta, você tenta,
Você vai para frente, vai para trás, mas você fica estagnado, você não sai do lugar. Porque a ofensa, ela nos paralisa. Tem uma frase que diz: nada que alguém diz sobre você pode destruir sua vida, a não ser que você permita que isso entre no seu coração. Nada do que dizem na sua direção pode fazer você diminuir o teu chamado, diminuir teu ministério, diminuir a tua profissão, diminuir a tua liderança. Nada, a não ser que você permita. As palavras na tua direção não te definem, mas as tuas reações a essas palavras, essas te definem. E nós precisamos ter a sabedoria do céu para entender que qual ofensa nós não devemos reagir, porque o próprio Deus, quando nós entregamos a Ele, Ele entra na jogada. Amém? A ofensa, ela nos deixa surdo para a voz de Deus. A serpente, ela não gritou com Eva, ela sussurrou para Eva. Ofensa é assim, ofensa é um sussurro. É uma voz de sussurro que vem na nossa direção. Enquanto Deus grita o amor dele dos céus na nossa direção. Aí nós temos que escolher o que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir a voz do sussurro, ou nós vamos ouvir o grito de Deus na nossa direção. Porque o grito de Deus na nossa direção é de que nós somos filhos amados, filhos desejados. É de ter uma vida abundante com Ele, plena, eterna. Enquanto o diabo sussurra uma ofensa, Deus está gritando amor sobre nós. Ei, eu e você nessa noite, nós precisamos liberar o peso da ofensa. Nós precisamos depositar no Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais caminhar com isso. Eu não quero mais pensar sobre isso. Eu não quero que isso tenha mais lugar no meu coração. Eu não quero me ferir mais com isso. Chega. Eu quero continuar olhando para o Senhor. Eu quero continuar convicta do meu chamado e do que o Senhor tem para a minha vida. O meu compromisso é com os teus planos para mim. Amém. Solte hoje o peso da ofensa para se tornar forte no Senhor, para restabelecer a sua força. Existe um segundo peso que Elias carregou, ainda no verso 2, que diz assim: aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Ei, quem quer matar não manda mensageiro, manda assassino, sim ou não? Jezabel não mandou um assassino. Ela diz: ó, eu quero te matar, mas o que ela manda? Por que ela não mandou um exército? Por que ela não mandou um executor? Ela mandou uma mensagem. Mas aqui nós vemos a insegurança no coração de Elias. Jezabel diz que vai matar Elias. Ela ameaça, mas ela não agiu. Ela fala, mas ela não tocou nele. Ela esbraveja, ruge, dá sinal de vida, mas ela não avança. E isso só revela que o inimigo, ele não pode nos tocar, mas ele vai tentar nos paralisar pela insegurança. Sabe por quê? Quando a ofensa entra e toma lugar no nosso coração, nós começamos a ficar inseguros. Quem permite com que a ofensa crie raiz no seu coração, começa a viver inseguro da sua identidade. Começa a viver inseguro do seu ministério. Começa a viver inseguro sobre a posição que carrega. A insegurança, ela sempre nasce daquilo que nós ouvimos e acreditamos, não daquilo que realmente está acontecendo. Olha Elias. Elias não era qualquer pessoa não, gente. Elias, ele tinha vencido 850 profetas. 450 de Baal, 400 de Aserá. Um profeta que tinha vencido quase 1000. Ele orou e o fogo desceu. Ele orou e a chuva voltou. Ele era o homem mais ungido de Israel naquele tempo. Mas quando a insegurança tomou conta do seu coração, a identidade dele foi reduzida. O medo foi amplificado no seu coração. Tem uma frase que diz: o inimigo sussurra mentiras para nos fazer esquecer quem somos e quem está conosco.
O inimigo sussurra palavras contra mim e contra você, para que nasça insegurança no nosso coração, para que a gente se perca na insegurança. A raiz da insegurança é uma identidade distorcida. A Bíblia diz que Elias teve medo. Medo de algo que nem era real. Medo baseado em imaginação, não em fatos. E é isso que a insegurança faz. Ela confunde o nosso pensamento com verdade. Ela confunde sensação com realidade. Confunde ameaça com destino. Não é porque eu e você pensamos algo ou sentimos algo que isso é a verdade. O pensamento que passa pela sua cabeça de que você não dá certo, de que não é para você, de que você não é capaz, são ideias, não são fatos. E ideias malignas contra a tua vida. Porque se você for para a palavra de Deus, se você meditar nela dia e noite, você vai descobrir as verdades do Senhor a teu respeito. E Deus nunca vai olhar para um filho e vai falar: você é um incompetente, você é um azarado, você nasceu para dar errado. O Senhor nunca vai ter essa palavra na nossa direção, porque Ele fez eu e você imagem e semelhança dEle. Nós não nascemos para dar errado, nós nascemos para dar certo. E o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua também. E nós precisamos deixar alguns pesos hoje no altar e dizer: Senhor, eu entrego para que eu seja forte no Senhor, para que eu encontre a minha identidade no Senhor. Você não é o que você pensa a seu respeito. Você é o que Deus diz a seu respeito. E Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E Jesus te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ei, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Para que quando Satanás lançar uma ofensa, para que se torne uma insegurança no seu coração, você diga: isso não vem de Deus. Deus nunca diria isso a meu respeito. Essa não é a verdade sobre mim. Eu não nasci para isso. A insegurança que nós sentimos nos rotula. Mas Deus traz para nós uma identidade. Tem gente que cai e tropeça e diz: eu sou atrapalhado. Tem gente que come um pouco mais e diz: eu sou uma pessoa gulosa. Ei, nós nos rotulamos pelos nossos piores momentos. Mas Deus nos identifica pelo nosso propósito. Deus nunca te trata pelo seu erro. Ele te trata pelo seu destino. O inimigo sempre vai te tratar pelo seu passado. Sempre vai trazer à lembrança uma coisa errada que você cometeu. Mas Deus sempre te trata pelo que você se tornará nele. Pelo seu futuro em Deus. E é nisso que você deve se apropriar. É nisso que você deve crer com todo o seu coração. Nós precisamos intencionalmente buscar a segurança da nossa identidade em Cristo. Não podemos ser pessoas inseguras. Precisamos buscar em Deus segurança. Diariamente, eu e meu marido fazemos uma coisa com a Luísa, nossa filha. Nós falamos assim: filha, você é uma? E ela fala: bênção. E você nasceu pra? Ela fala: vencer. E a gente fala: e você pode todas as coisas naquele que te? Ela fala: fortalece. E a gente continua dizendo e dizendo algumas coisas para a Luísa, para que a identidade dela seja bem construída em Deus, para que ela não tenha dúvida do que Deus permitiu, que ela chegou na nossa vida com um propósito, e Deus vai levar ela a lugares mais altos que os nossos, se ela tiver uma identidade firmada nele. Porque inevitavelmente vai ter pessoas que não vão gostar da minha filha. Inevitavelmente vai ter pessoas que vão ofender a minha filha. Inevitavelmente vai ter momentos em que eu não vou estar com ela e que ela vai sofrer. Mas Deus estará com ela em todos os momentos. Não importa a minha ausência. Não importa se eu estou perto ou se eu estou longe para proteger como mãe. Deus está com ela onde as minhas mãos não alcançam. E se ela tiver a identidade dela bem construída em Deus, ela não vai esmurecer. As forças dela não vão se acabar. Ei, eu sou uma mãe que faz isso com o filho, mas Deus faz isso comigo e com você. Deus diz todas essas coisas para nós. Todos os dias na sua palavra, Deus se revela a nós como um bom pai. E sabe o que é legal? A minha filha acredita em tudo que a gente fala. Esses dias ela fez uma coisa lá em casa assim, né? E ela desobedeceu. E eu chamei a atenção dela, eu falei: filha, vem cá. Isso que você fez não foi legal. Preste atenção.
Você teve um comportamento desobediente. E esse comportamento não combina com você, porque você é uma criança obediente. Eu não posso falar, ei, você está desobedecendo. Ei, você é uma criança desobediente. Não, minha filha não é desobediente. Ela tem comportamentos desobedientes, mas a identidade dela é de uma criança obediente. Nós precisamos alimentar a segurança correta dentro de nós. Dentro das pessoas que caminham conosco. Nós precisamos buscar a segurança da nossa identidade em Deus, para que não haja espaço para insegurança no nosso coração. Amém? Segurança nasce da afirmação correta sobre nós. Uma criança acredita no que o pai diz. E eu e você precisamos acreditar no que o nosso Pai, o nosso Deus, diz a nosso respeito. É que por vezes nós fazemos o contrário. Nós ouvimos o que Jezabel diz a nosso respeito. Nós ouvimos aqueles que não nos amam, aqueles que não nos conhecem. Nós ouvimos aqueles que não nos entendem. E acreditamos no que essas pessoas dizem sobre nós. E aí a insegurança, ela nos faz esquecer o que Deus já nos deu. A gente não valoriza os dons que Deus nos entregou e por isso nos tornamos inseguros. Mas deixa eu te falar, Deus entregou dons e talentos para cada um de nós. Eu e você temos dons e talentos. Nós não podemos desprezar aquilo que o Espírito Santo já decidiu colocar dentro de nós. Talvez você está inseguro porque você está olhando as coisas que faltam em você. Talvez você não cante tão bem quanto Kércia, como eu. Eu não canto nem no chuveiro. Mas quais outros dons existem dentro de você? Porque existe. Deus deu dons para cada um de nós. Deixa eu te falar uma coisa, você não pode diminuir o que Deus te deu, porque quando você se diminui, você está diminuindo o seu Criador. Você está diminuindo Deus na sua vida. A insegurança, ela não vai embora sozinha. Ela é expulsa pela verdade. É a verdade que manda embora a insegurança. É a verdade do que Deus diz a teu respeito. Então hoje é dia de liberar a insegurança do nosso coração. É dia de liberar a ofensa e a insegurança do nosso coração, mas também é dia da gente liberar o peso do medo. Diga medo. 1 Reis 19, verso 3 diz: Elias ficou com medo e para salvar a própria vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ei, o medo é a continuação da insegurança. Antes ele estava inseguro, mas agora ele está apavorado. Jezabel nem tocou nele, mas sabe o que tocou ele? O medo. E quando o medo toca o nosso coração, isso se torna mais paralisante do que um toque físico. Quando nós somos alcançados pelo medo, nós nos paralisamos. O medo ele vai transformar ameaças pequenas em monstros gigantes. E eu e você não podemos tomar conselho com medo. Porque o medo vai dizer assim: não vai dar certo. É difícil demais. O medo vai dizer: desiste. O medo vai dizer: isso não é para você. O medo vai dizer: se esconde. Sabe por quê? Porque o medo nunca orienta com o futuro. O medo sempre nos orienta com a perda. O medo sempre vai dizer: você vai perder, você não vai conseguir, isso vai dar errado. Sim ou não? Martin Luther King disse: o medo perguntou, e se der errado? Mas a fé respondeu, e se der certo? Você está ouvindo a voz do medo ou você está cheio de fé no seu coração? Diante de uma oportunidade, diante de uma situação, você se enche de medo ou você se enche de coragem? Não é fácil lidar com o medo, mas é necessário. Tozer dizia: uma geração inteira vive cativa de um futuro que nunca vai existir. E quantas vezes é assim? Pelo medo de que algo ruim aconteça, pelo medo de não dar certo, pelo medo de se frustrar, pelo medo da vergonha, nós não fazemos. E nunca descobriremos. A gente fica cativo de um futuro
que não existe, que nunca vai poder existir. Porque o medo rouba a nossa capacidade de enxergar Deus. É sutil, mas ele faz com que a gente enxergue apenas a ameaça e nos impede de ver o Deus que nos protege da ameaça. O que aconteceu no tempo de Faraó, dos hebreus, quando Faraó determina que todas as crianças hebreias, todos os meninos hebreus deveriam morrer? O que acontece? Era um tempo de medo, sim ou não? De muito medo, de um pavor. Era uma sentença de morte sobre os filhos, sobre os meninos. Mas sabe o que Deus faz? Deus levanta aliado no meio do inimigo. Ei, Deus pode levantar um aliado no meio do seu inimigo para te abençoar. Deus pode levantar um aliado no meio do inimigo para alcançar a sua vida com proteção. Foi o que ele fez com Moisés. Moisés tinha uma sentença de morte sobre si, mas Deus fala não. Deus fez o improvável. Deus fez com que a filha do assassino cuidasse daquela criança, protegesse aquela criança, desse o melhor ensino para aquela criança. E ele cresceu totalmente protegido. Sabe por quê? Porque Deus estava ao lado dele. Ei, Deus está do meu lado e do seu. E com ele não tem medo que possa nos vencer, que possa nos paralisar, que possa encontrar morada no nosso coração. Hoje eu e você precisamos liberar o peso do medo. Precisamos olhar não para a ameaça, precisamos olhar para quem nos protege da ameaça. O Senhor nos protege de qualquer ameaça. Sabe o que o medo é? O medo é fé, mas no Deus errado. O medo é dizer que a dor é maior que a promessa. O medo é acreditar que o problema é maior que o nosso Deus. O medo é acreditar que a ameaça ela é maior que o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes, por medo, nós ficamos dias, noites pensando, preocupados, com medo, paralisados. Quantas vezes, pensa aí na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Quantas vezes você se encheu de medo, isso tomou conta de você e você ficou dias, noites, semanas, meses, pensando. E de verdade, no final, o que você mais temia nem aconteceu, sim ou não? Quantas vezes é isso que acontece? Eu perco muito tempo com medo, mas o meu medo mesmo, ele nem acontece. Ele é uma ideia, ele nem se torna realidade. Sabe por quê? Porque o medo faz isso. Ele rouba o nosso presente. Ele rouba o nosso hoje. E presente é dádiva. O presente, o hoje é uma dádiva do Senhor para nós. Deixa eu te falar. Medo também é uma escolha. Como a fé é uma escolha. Você escolhe quando vai dormir. Você escolhe o que levar para o seu travesseiro. Se vai ser medo ou confiança. Se vai ser preocupação ou oração. Você escolhe o que levar com você. Deixa eu te falar uma coisa. O medo não pode nos paralisar. Porque o medo, ele mata a visão, mesmo quando não mata a pessoa. Elias, ele era um profeta. Mas quando ele abraça o medo, ele se torna um refugiado. Ele foge para um deserto, ele perde o foco, ele abandona o chamado, ele se esconde. Porque o medo, quando não nos mata, ele mata a visão do Senhor na nossa vida. Ele mata o chamado do Senhor na nossa direção. Nós precisamos liberar o peso do medo, amém? Tem um quarto peso. Em 1 Reis 19, na parte B do verso 3 diz: deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Sabe o que isso significa? Significa que o desânimo pegou Elias. E esse é o peso que nós precisamos deixar hoje no altar do Senhor. O peso do desânimo. O desânimo nos faz abandonar aquilo que nós fomos chamados para carregar. Elias era um profeta, um homem de Deus. Tinha uma unção sobrenatural. Ele tinha um chamado de Deus para a sua vida como profeta naquela nação. Mas quando o desânimo toma conta do coração dele, o que ele faz? Ele vai para o deserto. Ele
Ele abandona o próprio ajudante e ele vai para o deserto. Sabe por quê? Porque tem duas coisas que o desânimo traz quando ele assume o volante das nossas vidas: isolamento e estagnação. Primeiro, o que acontece com Elias? Ele abandona quem Deus tinha colocado ao lado dele, o ajudante. Ele se desconecta do apoio, ele rompe um vínculo, ele rompe uma aliança. Quando o desânimo entrou no coração de Elias, Elias se isolou de quem ele deveria estar junto. E é isso que acontece com nós. Quando nós estamos desanimados, o que nós fazemos? Nós nos isolamos. Nos isolamos dos compromissos, nos isolamos das pessoas, nos isolamos dos nossos líderes. Nós ficamos à margem, nós ficamos distantes. E aí vem o segundo ponto. O desânimo, ele não só nos isola, ele traz sobre nós estagnação. Diga misericórdia. Sabe por quê? Porque ele foi para o deserto. Não foi Deus que mandou Elias para o deserto. Em nenhum momento Deus manda Elias para o deserto. Quem mandou ele para o deserto foi o desânimo. Assim como não é Deus que leva muitas pessoas para fora da igreja, para longe do chamado, para longe do propósito, para longe dos relacionamentos saudáveis, é o desânimo. Spurgeon dizia uma frase, que é: desânimo é o prelúdio de toda a queda espiritual. Uau! Começa no desânimo. E o desânimo, ele é sutil. E sabe qual é o poder dele? É que ele chega para todo mundo. A minha filha de 4 anos, tem dias que ela está desanimada. Eu falo, meu Deus, não é? O desânimo chega para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o jovem, para o velho. Ele não escolhe status social, chega para o rico, para o pobre, para o super inteligente, para aquele que não fez todos os estudos. O desânimo chega para todos nós. Mas o problema não é sentir desânimo. Sentir desânimo faz parte da nossa caminhada. Em alguns momentos nós vamos sentir sim desânimo, mas preste atenção, permanecer desanimado é um problema. Desânimo não é pecado, mas desistir é pecado. Desistir é, porque você tem que carregar consigo o seu chamado. O Senhor te fez para um propósito e você precisa brilhar a luz de Jesus na sua vida. Para as pessoas, para esse mundo, existe um propósito em você. Então, o desânimo vai chegar? Sim. Com certeza em algum momento você já se sentiu assim. Com certeza no futuro você vai lidar com o desânimo. Mas deixa eu te falar. Desistir quando o desânimo chega, isso é pecado. Isso é errado. Deus não condena quem sente desânimo. Mas eu garanto que Ele fortalece quem decide perseverar. Quem decide continuar. Quem decide dar mais um passo. O desânimo de Elias não roubou a unção dele, mas roubou dele a disposição. Entende? O desânimo não acabou com o chamado de Elias, mas acabou com o movimento dele, interrompendo o seu chamado, interrompendo a assunção. Olha como ele é sutil. O desânimo de Elias não fez Elias dizer: Deus, eu te abandono. Você teria coragem de dizer: Deus, eu te abandono? Provavelmente não. Mas sabe o que Elias disse que talvez a gente faça? Eu não vou fazer mais nada. Eu não quero compromisso. Eu não quero servir. Eu quero esquentar o banco da igreja, mas eu não quero servir como voluntário. Sabe por quê? Porque o desânimo bateu na sua porta. O desânimo sempre começa assim, muito sutil. Com um pensamento, com um cansaço emocional, com uma comparação, com uma frustração. O desânimo muitas vezes ele vem transvestido de cansaço. Ai, eu estou cansada demais. Ai, eu não consigo. O desânimo pode até fazer você não abandonar Deus. Mas o desânimo faz você abandonar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Sabe qual é o antídoto para o desânimo? Compromisso. É ter compromisso. Emoção não se sustenta, ânimo não nos sustenta, euforia não nos sustenta, mas o compromisso nos sustenta perseverante. E eu vou falar para vocês, na quinta-feira nós descemos para a praia para aproveitar o feriado. E quando chegamos lá, recebemos a mensagem do pastor: ó, domingo, vocês vão assumir o culto.
E nós falamos, claro, a gente vai assumir o culto. Mas eu confesso que um pouco depois, quando a gente estava na praia, a minha cabeça só pensava, meu Deus, a gente tem que fazer o culto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que responsabilidade. O que a gente vai falar? E ali veio um pensamento na minha cabeça enviado do capeta dizendo assim, poxa, podia ser semana que vem, né? Agora eu não descanso mais. Nesses dias de descanso eu não descanso mais. Agora eu vou ficar aqui, ó, nervosa, pensando, preocupada. E aí aquele pensamento veio na minha cabeça. Sabe por quê? Porque o desânimo, ele chega assim. Ele chega assim, sutil. Dando uma ideia na nossa mente. Nossa, mas isso não é difícil demais. Ó, agora você devia estar descansando. E aí, ó, agora você não vai descansar mais. Agora você tem que preparar uma palavra. Mas imediatamente aquele pensamento veio na minha cabeça. Eu falei, Senhor, eu não quero ter esses pensamentos. Eu tenho compromisso com o meu chamado. Eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu tenho compromisso com os meus líderes. Eu tenho compromisso com o meu destino. Eu tenho compromisso com o que o Senhor tem para a minha vida. Não importa o que Satanás lança contra a minha mente. Eu tenho um compromisso. E eu vou estar nesse compromisso. Sabe o que aconteceu? A gente aproveitou quase nada da praia. Sexta e sábado nem para a praia a gente foi, porque não dava. A gente tinha que preparar a palavra. A gente voltou mais cedo da praia. Mas sabe por quê? Porque a gente tem um compromisso. E o compromisso com Deus, ele é maior do que qualquer outro compromisso. Quando a gente entende essa verdade, não é um fardo, é um privilégio, é um prazer, é uma alegria. Sabe por quê? Nada importa mais na nossa vida que o Senhor. Nada importa mais na sua vida do que o Senhor, do que a presença que você carrega, amém? Servir animado, gente, é muito fácil, mas servir comprometido é um cristianismo de verdade, genuíno. Talvez você se sinta cansado. E sim, o cansaço ele é universal, mas compromisso é uma escolha pessoal. Quando Orfa desistiu, o nome dela desapareceu da Bíblia. Desapareceu da história. Mas quando Ruth continuou, perseverou, Deus colocou o nome daquela mulher na genealogia de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não se revela àqueles que desistem, Ele se revela àqueles que permanecem. Deus se revela àqueles que decidem continuar, àqueles que decidem dar mais um passo. Aqueles que mesmo cansados dizem, eu tenho compromisso, eu vou, eu faço, conta comigo. O desânimo não pode nos vencer, amém? Hoje é dia de liberar o peso do desânimo. Tem um quinto peso, que é o peso do orgulho. Diga orgulho. 1 Reis 19:10 diz assim, ele respondeu, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a Tua aliança, derrubou Teus altares e matou todos os Teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Antes ele estava inseguro, agora ele está orgulhoso. Ele está dizendo, Deus, eu sou o único. Só eu faço. Só eu estou aqui. Só eu não te abandonei. Ele não estava apenas reclamando com Deus. Ele estava exaltando a própria fidelidade acima do restante do povo. E isso é orgulho. O orgulho aparece quando nós esquecemos que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que fazemos é graça. É a graça de Deus sobre nós. É a graça do Senhor que nos alcançou. O orgulho ele aparece quando nós esquecemos que tudo vem dele. Quando Elias diz, eu sempre te servi, eu sou o único que sobrou, ele esquece que quem deu a ele a força foi Deus, que quem deu a ele a voz foi Deus, que quem deu a ele a autoridade foi Deus, foi a graça de Deus. Ei, o orgulho nasce no nosso coração e toma lugar no nosso coração quando nós valorizamos demais aquilo que nós fazemos e nós esquecemos quem está fazendo através de nós. O orgulho ele parece até espiritual. Porque Elias não diz assim, eu sou muito bom. Ele diz, eu sou fiel. Soa bonito, não soa? Soa bonito dizer, Deus, eu sou fiel. Serva boa e fiel. Mas será que isso não é orgulho? No meu e no seu coração? O tom de Elias não é tom de honra, é de comparação, é de elevação.
É sutil, mas é orgulho. E muitas vezes nós também declaramos: ninguém faz como eu. Se eu não fizer, nada acontece. Só eu carrego essa visão. Eu sou o único comprometido. Ei, isso é o seu coração pedindo reconhecimento. Isso é o ego, o orgulho que existe dentro de nós, querendo aparecer. Spurgeon dizia numa frase: o orgulho é tão invisível que vive até nas orações. Uau! Elias esqueceu que ele não era o único. Haviam outros 7.000 profetas. Vai lá no verso 18. Haviam outros 7.000 que não haviam se curvado. Mas ele diz: Deus, eu sou o único. Uma vez eu ouvi uma ilustração. E toda vez que o orgulho tenta chegar no meu coração, toma lugar no meu coração, eu me lembro dessa ilustração e eu quero compartilhar com você. Sabe quando a mula de Jesus, a mula que carregava Jesus, entra na entrada de Jerusalém e ela começa a caminhar com Jesus? O que acontece ali? As pessoas estendem tapete, jogam flores, fazem festa, gritam hosana. Mas elas não faziam aquilo para a mula. Elas faziam aquilo para quem a mula carregava. Quando o aplauso chega para mim e para você, quando nós somos honrados, é porque nós carregamos Jesus. Quando nós somos vistos, é porque nós carregamos Jesus. Quando nós somos aplaudidos, é porque nós carregamos Jesus. Quando nós somos exaltados, é porque nós carregamos Jesus. Ei, eu e você é apenas uma mula de Jesus. Quando alguma coisa vem nos exaltar, lembre-se, não é você, não é seu intelecto, não é o seu dom, não é o que você sabe, não é o que você pode fazer. É Jesus que está dentro de você brilhando, porque nós brilhamos à luz de Jesus, amém? Então eu e você devemos escolher quem carregar. Ou nós carregamos Jesus e a presença dele, ou nós carregamos o orgulho, porque Jesus não divide espaço com orgulho. Ou nós carregamos Jesus, ou carregamos o orgulho. Mas eu e você devemos dizer: Senhor, eu recebo toda a glória como a mula de Jesus. Eu sei que não é para mim, mas é para quem eu carrego. É para o Senhor. Toda a glória que vem na minha direção é para o Senhor, porque eu carrego a sua luz, porque eu carrego a sua presença. Amém? Você pode ter influência, dons, talentos, bênçãos. Você pode ter autoridade. Você pode ter muitas coisas. Mas o que você precisa verdadeiramente ter é a presença de Jesus na sua vida. Se você tiver a presença de Jesus, nada mais importa. O último peso que eu quero compartilhar com você, e a banda pode subir, é o peso da autopiedade. 1 Reis 19:14 vai dizer: e ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a tua aliança, derrubou teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. A autopiedade é um peso muito sutil, mas também muito perigoso. Autopiedade, autocomiseração, pena de si mesmo. Autopiedade é uma voz interna que diz: ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém acredita em mim, ninguém me ajuda. Só eu sofro assim, só eu carrego tudo isso, só eu passo por isso. É exatamente assim que Elias está falando com Deus. É uma lamentação egocêntrica. Tem uma frase de Martin Jones que diz: a autopiedade é uma das atitudes mais perigosas da vida espiritual, porque nos convence de que somos vítimas, quando na verdade somos chamados a ser vencedores. Elias foi chamado a ser vencedor, mas se colocou num papel de coitadinho, de mimimi, de vítima. Quando Elias diz: eu sou o único que sobrou, ele esqueceu dos 7.000 que não se curvaram. Ele não era o único.
haviam outros. Ele não era o coitadinho, haviam outros. E quando ele fala, todos querem me matar, todos quem? Lê o texto, quem queria matá-lo? Jezabel. E Jezabel queria matá-lo com um assassino, não com um mensageiro. A pessoa que tem pena de si, ela não relata fatos, ela relata sentimentos. Ela não expressa a realidade, ela expressa uma distorção da realidade. A autopiedade é uma forma destrutiva de adoração de si mesmo. Sabe por quê? Porque tudo gira em torno do eu. Meu esforço, minha dor, minha solidão, minha carga, meu sofrimento. A autopiedade te coloca como vítima e centro ao mesmo tempo. Mas deixa eu te falar, Deus não opera quando o eu está sentado no trono. A autopiedade nos convence a abandonar batalhas que já estavam ganhas. Elias diz, estão todos querendo me matar. E ele foge para o deserto, mas não havia ninguém perseguindo ele. Ele não estava sendo caçado, ele não estava sendo procurado. Ele sofreu uma ameaça, uma ofensa. A autopiedade faz você correr de inimigos que nem estão atrás de você. A autopiedade faz você desistir de guerras que nem começaram. A autopiedade faz você fugir de batalhas que Deus já resolveu. É uma fuga antes da luta, é uma desistência antes da promessa de Deus. A autopiedade gera uma falsa sensação de isolamento. Porque ele diz, eu sou o único, mas ele não via os outros. Elias não estava sozinho, mas ele se sentia sozinho por causa da autopiedade que ele carregava. Eu e você precisamos liberar o peso da autopiedade. Amém? Nós precisamos liberar muitos pesos hoje. Nós falamos sobre 6 pesos que nós precisamos liberar para que a força do Senhor venha na nossa direção. Em 1911, o quadro da Mona Lisa foi roubado do Museu do Louvre, em Paris. E quando ele foi roubado, ele ficou 2 anos desaparecido. E sabe o que aconteceu? Que é bastante curioso. Nos 2 anos que ele ficou fora do museu, a parede vazia onde ele deveria estar foi mais visitado, foi mais visto do que quando a obra estava lá. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana gosta de contemplar a falta. E a autopiedade é isso. É olhar o que nos falta e não aquilo que o Senhor já nos deu. Eu e você não podemos olhar aquilo que nos falta. Nós precisamos olhar, não para a parede vazia, mas para o resto do museu. Nós precisamos olhar tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Todos os dons e talentos que já cabem dentro de nós. Amém? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu te dizer, se você quer ser um homem forte, uma mulher forte, um jovem forte, você precisa fazer uma coisa. Pegar todos esses pesos que estão nas suas mãos e liberar. Sabe por quê? Porque às vezes não conseguimos coisas maiores nas nossas mãos. Sabe por quê? Coisas maiores não alcançam as nossas mãos, as nossas vidas, porque nós estamos ocupados com pesos pequenos. Existe um peso maior que o Senhor quer entregar na minha vida e na sua. Sabe qual é? O peso da glória de Deus. Existe o peso correto para você carregar, o peso da presença de Deus. Você não deve perder o seu tempo com esses tipos de peso. Você deve perder o seu tempo, ganhar o seu tempo com o peso da glória de Deus, com a presença do Senhor na sua vida. Você deve falar, Senhor, eu quero o peso da tua glória. Derrama sobre mim o peso da tua glória. Derrama sobre a minha vida o peso da sua presença. O peso da ofensa, da insegurança, do medo, do desânimo, do orgulho, da autopiedade não tem mais vez no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor agora. Enquanto nós adoramos, eu quero que você ore ao Senhor e diga, Senhor, hoje é dia de depositar no Senhor